Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores e vereadores coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gasparito, primeiro secretário Antônio Brito, Josi, nobres vereadores, funcionários desta casa, público que acompanha o nosso trabalho nessa tarde, aqueles que nos acompanham de casa também. Boa tarde a todos. É regimental, farei uma leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Palavra do Senhor. Peço que o vereador Wellington Hanamoto assuma a segunda presidência, segunda secretaria. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Primeiro projeto constante é o projeto de lei complementar 34/2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre reenquadrar o cargo de provimento efetivo de professor de informática educativa a 40 horas semanais para instrutor de informática. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 34/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar 35/2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo de professor de informática 30 horas semanais, grau PE 5, subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 35/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 138/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social às entidades socioassistenciais e de saúde que especifica no exercício de 2026 e dá outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 138/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 139/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza, no exercício de 2026, o repasse pelo Poder Executivo Municipal de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, APAI, a fim de subsídio ao custeio do transporte de assistidos pela referida associação, em cumprimento à recomendação do Ministério Público Estadual e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 139/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 140/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social à Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Tupã, APAI, objetivando subsidiar no atendimento de alunos excepcionais e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 140/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 141/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Tupã no exercício de 2026 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 141/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Convocamos uma nova sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão a votação dos projetos de lei complementar número 34, 35,
de 2025 e os projetos de lei número 138, 139 e 140 e 141 de 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores coloquem presença no tablet. Convido o vereador Linha Fresneda para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Marcos, senhor secretários Brito, Anamoto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos amigos, amigas que se encontram aqui em nossa casa, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo. Boa tarde. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de Lei Complementar 34/2025, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre reenquadrar o cargo de provimento efetivo de professor de Informática Educativa, 40 horas semanais, para instrutor de Informática. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 34/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei Complementar 35/2025, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo de professor de Informática, 30 horas semanais, grau PE5, subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 35/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 138/2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social às entidades socioassistenciais e de saúde que especifica no exercício de 2026 e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 138/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 139/2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza, no exercício de 2026, o repasse pelo Poder Executivo Municipal de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, APAEM, a fim de subsídio ao custeio do transporte de assistidos pela referida associação, em cumprimento à recomendação do Ministério Público Estadual e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 139/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 140/2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, APAEM, objetivando subsidiar o atendimento de alunos excepcionais e dar outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 140/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 141/2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município de Tupã a conceder subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Tupã no exercício de 2026 e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 141/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos.
Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, e aos senhores vereadores, funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.